tema dessa noite se chama Ativando o Agir de Deus. Eu tenho certeza que se você veio aqui nesse lugar, você deseja que Deus possa agir na tua vida. Você deseja viver algo novo com o Senhor. Você deseja experimentar o poder de Deus, as promessas de Deus, bênçãos de Deus, uma vida com Deus. Nós todos estamos aqui neste lugar porque de uma forma ou outra já entendemos que precisamos de Deus, ou pelo menos estamos numa busca por encontrar alguém que preencha a necessidade do nosso espírito. E esse alguém é Jesus, que nos leva a toda a verdade da palavra de Deus e da presença do Senhor nas nossas vidas. Contudo, assim como em muitos atributos da relação de Deus conosco, o agir de Deus, ele carrega uma promessa condicional. Diga aí comigo assim: promessa condicional. Isso significa que a maioria das promessas de Deus, não somente daquilo que nós vamos falar hoje, elas estão descritas na Bíblia justamente porque elas não acontecem por si só. Elas não acontecem simplesmente por nós existirmos e Deus vai cumprir a sua palavra nas nossas vidas. A maioria das promessas da palavra de Deus estão descritas na Bíblia justamente porque nós precisamos conhecê-las e cumprirmos certas condições que vão fazer agora torná-las reais na nossa vida. E o agir de Deus é uma promessa condicional. Deus, ele tem liberdade de agir excepcionalmente pela sua vontade, aonde, quando e com quem ele quiser. Mas, de regra, a palavra de Deus revela que você e eu temos liberdade, e o Senhor nos deu essa liberdade. E quando temos uma vida de liberdade, essa liberdade inclusive pode ser usada para viver distante de Deus. Essa liberdade pode ser usada para não crer na palavra de Deus. Essa liberdade que temos pode ser usada para escolher caminhos diferentes daquilo que Deus nos revela. Essa liberdade pode ser usada para construir uma família ou para destruir uma família. Você tem liberdade para cuidar da tua saúde ou para arruinar com a tua saúde. Você tem liberdade para prosperar no teu trabalho, desenvolver as tuas habilidades, ou negar tudo isso e estar vivendo uma vida de outra forma. Deus nos deu liberdade, e por causa dessa liberdade que o Senhor não infringe, Ele precisa que você e eu desejamos crer. Você e eu venhamos decidir crer e obedecer a sua palavra. E isso libera algumas condições diferentes no nosso viver para que Deus possa ativar o seu agir de forma também distinta na nossa realidade. Em Salmo capítulo 37, versículo 5, é um texto muito conhecido da palavra de Deus, diz assim a palavra: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Qual é a promessa, qual é o resultado, qual é a consequência que está estabelecido aqui neste texto bíblico, nessa frase, nessa promessa da palavra de Deus? Que Deus agirá. Aí eu pergunto para você, se você lê esse texto bíblico, Deus agirá na vida de qualquer pessoa, de qualquer jeito, se crer ou não crer, se fizer, se não fizer, em qualquer conduta, em qualquer situação, Deus está prometendo agir assim na vida de todo mundo ao mesmo tempo? Não, se fosse assim, nós estaríamos crendo que Deus está agindo para que aquele que também está fazendo mal, esteja fazendo mal. Nós cremos que Deus está agindo para muitas coisas ruins que estão acontecendo na nossa realidade. Então, você e eu estamos aqui para conhecer a palavra de Deus. E o agir de Deus natural, cotidiano, aquele que nós carregamos os milagres de Deus como uma certa naturalidade no nosso dia a dia, depende de duas grandes condições, segundo esse texto bíblico. Que condições são essas que estão aí antes de dizer que Deus agirá? Primeiro, entregue o seu caminho ao Senhor. Segundo, confia nele. E depois sim, nós podemos ter convicção e esperança de que ele agirá. E é sobre isso que nós vamos entender um pouquinho mais profundamente hoje esse texto bíblico. Na nossa vida pessoal, na nossa forma de viver, Deus então não está no controle de todas as coisas naturalmente, mas somente daquelas que nós entregamos a Ele, daquelas que nós confiamos no Senhor. E pode ser que eu e você estejamos num ambiente como esse, em que Deus está sendo exaltado, em que está sendo falado sobre a sua palavra do início ao fim dessa reunião, ou lá na célula, ou nas músicas que você ouve, nos livros que você lê. Aí nós cantamos canções ao Senhor, nós fechamos os olhos, nós oramos, e mesmo assim pode ser que você e eu tenhamos muitas coisas nas nossas vidas que nós não estamos entregando ao Senhor.
tenhamos muitas coisas na nossa vida que nós não estamos confiando nele. E por causa disso, nós mesmos acabando impedindo o agir de Deus. Por isso hoje nós vamos falar sobre como nós, cristãos, na nossa realidade, cada um aqui tem uma realidade, cada um tem um ambiente, cada um tem pessoas que se relacionam, cada um está passando por momentos diferentes, situações diferentes. Como você e eu podemos fazer para ativar o agir de Deus nas nossas vidas? Então, em primeiro lugar, é uma palavra muito simples hoje, que eu gostaria que você pudesse marcar esse texto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Diga aí para o teu irmão, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Diga assim comigo: se eu entregar os meus caminhos ao Senhor e confiar nele, ele agirá. Diga assim comigo: todo aquele que entregar os seus caminhos ao Senhor e confiar nele, ele agirá. Quando nós entendemos isso, entregar o seu caminho é algo muito importante. E o que significa entregar o caminho? Especialmente no livro de Salmos, a palavra de Deus fala de uma forma um pouco mais poética, um pouco mais figurativa, e é um pouco difícil para nós entendermos essa expressão, entregar o caminho. Como assim entregar o caminho? Se amanhã eu já sei qual é o caminho que eu vou ir para o trabalho, eu já sei hoje qual é o caminho que eu vou para minha casa, eu já sei qual é o caminho do mercado, eu já sei qual é o caminho das minhas finanças, está tudo destinado já nesse mês. Como é que eu faço para entregar o meu caminho ao Senhor? E quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo o contexto cultural, em como foi escrito esse salmo, essa palavra entregar, ela é como se fosse a ação de você pegar uma coisa que está com você e rolar para que esteja sobre o domínio do outro, mas não somente colocar nas mãos do outro, mas começando pela ação de você escolher soltar aquilo que você estava controlando, você escolher se desapegar de uma coisa que você estava agora causando preocupação, ansiedade, medo, incerteza, insegurança, e você estava agarrado nisso com todas as tuas forças humanas, e isso está agora sendo um fardo na tua vida. E quando você entende esse verbo entregar ao Senhor, você primeiro decide soltar e depois você direciona para Deus qualquer situação da tua vida que estiver no teu caminho. Quando nós falamos biblicamente dessa expressão caminho, nós falamos sobre a vida diária, nós falamos sobre tudo que nós fazemos, sobre os lugares que nós estamos, sobre as palavras que nós dissemos, sobre os planos de futuro que nós temos. Quando falamos em caminho, nós estamos falando sobre decisões a serem tomadas. Então, entregar o caminho significa tornar Deus um participante majoritário naquilo que nós vivemos. Resumidamente, tornar a palavra de Deus, o Espírito de Deus sobre nós por meio de Jesus, o Senhor das nossas vidas. Ele agora assume o controle, ele agora assume o comando, assume a liderança. É a sua decisão, é a sua palavra, são os seus princípios que vão ter primazia. Aí nós podemos dizer que estamos entregando o nosso caminho ao Senhor. E nós podemos fazer isso de várias formas. Aplicando princípios de Deus na nossa realidade e não aceitando princípios contrários à palavra de Deus, rejeitando coisas que sejam contrárias à palavra de Deus. Nós podemos fazer isso orando ao Senhor antes de começar as coisas, e não só quando tudo está dando errado. Você já parou para pensar nisso? Que quando a gente está morrendo, quando a gente está caindo no precipício, quando não tem mais jeito na vida, todo mundo tem uma tendência muito mais fácil de ter fé, de clamar a Deus. Mas quando nós falamos em Deus agir no nosso dia a dia e gerar uma vida abundante, nós estamos dizendo em entregar antes. E aí você precisa orar ao Senhor por aquilo que ainda não aconteceu, por aquilo que você está construindo, por aquilo que não deu errado, aquilo que você tem hoje liberdade de fazer como você quiser, mas você diz assim: Senhor, eu posso fazer como eu quiser, mas eu escolho entregar isso debaixo da tua vontade, da tua autoridade, dos teus princípios, do jeito bíblico de viver a minha vida. Em Provérbios capítulo 16, versículo 3, a palavra de Deus diz assim:
Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha só de novo, uma promessa extraordinária. Se eu quisesse aqui perguntar, quem quer ter os seus planos bem-sucedidos? É que nem o Silvio Santos perguntando, quem quer dinheiro? Todo mundo vai dizer, eu! Mas de novo, é uma promessa condicional. Para você ter os seus planos bem-sucedidos, Provérbios 16:3, o que está dizendo lá? Projeta para nós, Provérbios 16:3. Consagre os teus caminhos ao Senhor, entregue ao Senhor tudo o que você faz. É uma outra forma de dizer a mesma coisa que o salmista disse, por outro autor, pela mesma palavra de Deus revelada a nós. Então os seus planos serão bem-sucedidos. De novo, uma promessa condicional. Os planos de todo mundo nessa face da terra agora, não importa a sua crença e a sua motivação, estão sendo bem-sucedidos? Não. Só daqueles que consagram ao Senhor, que entregam a Ele cada detalhe do seu dia, dos seus momentos, dos seus passos, da sua família. Não esqueça o que eu estou te dizendo. Muito mais abençoada é a vida daquele que consagra a Deus antes de iniciar, do que clama quando tudo está dando errado. Muito melhor do que viver um milagre é não precisar do milagre porque deu certo. Muito melhor do que viver uma intervenção poderosa de Deus para me salvar de morrer afogado no mar, é eu não ter dado bola para a tempestade e ter conseguido caminhar sobre as águas até o fim. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós somos em alguma forma ainda tentados todos os dias a restringir o acesso de Deus em algumas áreas. E essas áreas normalmente são áreas que se tornam as nossas fraquezas. Então a gente fala assim: Senhor, eu entrego os meus caminhos a Ti, mas a pureza das minhas palavras, isso é eu que mando, porque é isso que me faz me sentir mais homem, xingar as pessoas, falar de forma pejorativa, mandar longe, é isso que me faz me sentir dominando a situação. Então eu entrego todos os meus caminhos a Ti, Senhor, menos as minhas palavras, na minha língua mando eu, entende? Eu entrego, Senhor, os meus caminhos a Ti, abençoa minha vida, me dá um futuro extraordinário, mas quem manda na minha sexualidade sou eu. Então o que eu tiver vontade eu vou fazer. Isso aqui a palavra de Deus é meio ultrapassada. Então eu quero entregar os meus caminhos ao Senhor, mas na minha sexualidade mando eu. Você está vendo como é sensível a coisa? Senhor, eu entrego os meus caminhos a Ti, o meu casamento, a educação dos meus filhos, guarda todas as coisas. Senhor, abençoa o meu trabalho, me faz bem sucedido, mas nas minhas finanças eu discordo da Tua palavra, Senhor. Nas minhas finanças eu acho que não é assim, aí é eu que decido. Você pode garantir que Deus estará agindo na tua vida se você pensar dessa forma? Você pode garantir que os teus planos serão bem-sucedidos da parte de Deus se você e eu pensarmos dessa forma? Não. É justamente aí que entra a brecha para que nós não venhamos viver as bênçãos de Deus. Se Jesus tivesse só se ajoelhado diante do diabo na tentação do deserto, já era a brecha. Se Jesus tivesse só obedecido a palavra de Satanás para usar o poder de Deus para interesses pessoais, já era a brecha. Se aqueles meninos diante da fornalha de Nabucodonosor tivessem apenas pensado assim: mas é só nós 4 aqui que sabemos, eu conto e tu não conta, o que tu acha? Não, eu também não conto, e tu? Não, eu também não conto. Então a gente só coca um pouquinho aqui na estátua dele e levanta, e aí a gente consegue viver a nossa vida vivendo para Deus para o resto da nossa história. E aí, gente, Deus estaria à frente ou não? Não. Então é nos momentos delicados, é nas nossas fraquezas, é naquilo que nos torna frágeis que nós precisamos decidir: eu entrego ou não entrego? Eu entrego ou estou segurando algo ainda para mim? E essa é uma decisão difícil. Quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, nós precisamos refletir: será que tem coisa na minha vida que eu ainda não permito que Deus toque? Será que tem coisa na minha vida que eu ainda resisto? Me dói muito quando eu escuto uma palavra assim, porque eu ainda quero controlar isso, eu não aceito isso. E justamente se eu parar para pensar, é isso que está impedindo bons frutos na minha realidade? Essa é uma palavra de Deus para ti hoje. Em segundo lugar, para liberar o agir de Deus, nós precisamos confiar no Senhor. E qual é a diferença de entregar o nosso caminho e de confiar? É o seguinte: uma vez que nós
assumimos o compromisso de tornar o Senhor participante das nossas decisões, dos nossos planos, dos nossos desafios, buscando a sua vontade, um novo passo agora é requerido. Se você confiou, não pegue de novo. Se você confiou, não desconfie agora de como que Deus vai conduzir a história. Você sabe aquele ditado que diz assim: para melhorar uma situação, às vezes é necessário piorar um pouquinho. Você já ouviu esse ditado? Para que algo melhore, às vezes é necessário piorar um pouquinho. Não sei se você já acompanhou como que é a rotina de uma mulher no salão de beleza. Vai arrumar os cabelos. Então você tira algumas fotos dessa mulher no salão de beleza arrumando os seus cabelos. Temos aqui várias mulheres que frequentam salões de beleza, outras que são cabeleireiras, outras que são nails designers, outras que mexem com sobrancelhas, cílios, maquiagens, vaidades, vestimentas bonitas para causar nelas o brilho da glória do Senhor aonde estiver. É ou não é, mulherada? É bom ser bonita ou não? E se a gente não é bonito, a gente fica bonito com as coisinhas assim. E aí, no meio desse caminho, você vai lá e tira uma foto e posta nas redes sociais. Olha como eu estou ficando linda. Tá com o cabelo assim, ó, cheio dos negócios, um monte de aparelho na volta, 3 pessoas, parece uma UTI, um monte de gente com aparelho, e coloca isso, e pendura nos dedos, e faz não sei o que, e dá choque. No final, sai mais bonito, não sai mais bonito? Maioria das vezes, no final. Mas para ficar melhor, primeiro precisou piorar um pouquinho. Quem já começou a obra na sua casa aí? Já vai dar aquela dor. Não fala nisso, pastor, meu Deus. Já dá aquele arrependimento. É um relacionamento de amor e ódio com o pedreiro, com o construtor, com o engenheiro. Tem gente aqui que trabalha com obra, são excelentes. Mas toda obra que nós vamos fazer, não tem como deixar limpo o tempo todo. Não tem como não quebrar nada e refazer. Não tem como não bagunçar para depois arrumar e ficar melhor. É melhor depois da obra ou não? Muito melhor. Mas para melhorar, primeiro tem que piorar um pouquinho. E às vezes na nossa vida a coisa está tão torta, o caminho está tão desalinhado, a mudança é tão grande, que daí a gente entrega para Deus. E aí Deus começa a mudar os nossos caminhos. E daí a gente começa, não gostei. E volta e pega de novo. Volta a estaca zero e Deus não consegue agir. Então nós precisamos agora, uma vez que entregamos, confiar no Senhor. Diz aí comigo, eu preciso decidir confiar no Senhor. E essa é uma decisão, porque daí Deus começa a dirigir a tua vida e vai te guiar por caminhos que tu nunca trilhou. Vai fazer algumas coisas, vai gerar algumas situações, vai causar alguns relacionamentos, vai mudar algumas circunstâncias que você o tempo todo será tentado a pensar: será que vai dar certo? Será que eu volto atrás? Será que eu não devia fazer do jeito que eu já sabia fazer? Ou eu posso confiar no Senhor? E eu preciso dizer uma coisa para ti. Confiança bíblica não é somente você ter uma decisão de fé. Confiança bíblica é você decidir confiar porque conhece o caráter dessa pessoa. Logicamente que a primeira vez que a gente confia em alguém, a gente está dando o famoso voto de confiança naquela pessoa. E normalmente a gente precisa pedir uma referência. Então talvez você hoje está chegando aqui, não conhece a Deus ainda da forma que Ele se revela na Bíblia, só ouviu falar de Jesus, mas não conhece direito muito bem ainda. Você pode dar um voto de confiança pelo testemunho de pessoas que você conhece. Você pode dar um voto de confiança pelas inúmeras histórias que estão relatadas na palavra de Deus e que não conseguem ser desmentidas. Então a primeira vez você tem que dar um voto de confiança. Mas para viver uma vida que entrega os seus caminhos ao Senhor e confia nele, você precisa conhecê-lo e saber que Deus não tem um caráter duvidoso. Saber que Deus não tem projetos de te fazer mal. Saber que se você obedecer a palavra de Deus, as coisas vão dar certo. Talvez vai ter que fazer umas curvas, talvez vai ter que fazer alguns ajustes, talvez vai ter que consertar algumas coisas que doem. Às vezes Deus usa anestesia, às vezes não usa. Mas o destino ali na frente é causar o nosso bem e o nosso crescimento. Está entendendo isso ou não? Quando nós escolhemos confiar, nós escolhemos crer que Deus é um Deus constante, que Deus sabe mais do que eu da minha própria vida e de como é o melhor caminho que eu posso trilhar.
e que a palavra dele é infalível, e que o seu caráter é imutável. Então, se eu confio nele, eu não duvido dele. E quando eu não confio nele, passou uma semana e não mudou. Na verdade, o que eu estou dizendo? Eu duvido de Deus. Eu acho que ele não está certo. Eu acho que ele não vai cumprir a palavra dele. Aí nós precisamos tomar uma decisão. Em Romanos 8:32, a palavra de Deus diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, será que ele tem algum interesse de não cumprir a sua palavra sobre as nossas vidas, se para isso foi necessário entregar o seu filho? Deus é um Deus amoroso e confiável. É um Deus que nós podemos decidir entregar para Ele. E agora a confiança se torna a prática da nossa fé até que o resultado aconteça. Até que Deus venha agir e a história mudar, é a confiança que vai sendo a prática da nossa fé. Um pastor amigo meu, muitos anos atrás, falava sobre isso, uma ilustração, que eu estava preparando essa palavra hoje, finalizando aqui no escritório, e me lembrei dessa ilustração. E ele dizia assim, que tinha um homem que era conhecido por ser equilibrista, e ele chegava nas grandes cidades e pegava prédios que fossem da mesma altura, e daí tinha aqueles vãos entre os prédios. Então eles montavam uma estrutura sem segurança, que ele pudesse passar caminhando entre aqueles prédios, e aquele homem então fazia o seu show, o seu malabarismo, fazia o seu momento de estar atravessando aqueles prédios por meio de um caminho estreito, no seu equilíbrio e no seu talento. E as pessoas rapidamente se reuniam e aplaudiam. Depois aquele homem, ele fazia isso com um carrinho de mão. Então ele pegava um carrinho de mão e passava entre aqueles prédios numa grande altura, e todos aplaudiam a sua habilidade. Depois aquele homem então pegava 2 sacos de cimento e botava em cima daquele carrinho. E aí as pessoas diziam: não, ele não vai conseguir, eu acho que ele vai cair de lá, eu acho que não vai dar certo. E ele então começava lá o seu malabarismo, e aquele carrinho de mão com 2 sacos de cimento, ele passava a 40 metros de altura, entre um prédio e outro, num caminho bem estreito, e todo mundo: uau, ele é muito bom, ele é muito habilidoso, esse homem tem muita técnica, ele é muito confiável naquilo que ele faz, ele realmente é alguém bom naquilo que ele faz. E aí um repórter então desce lá de cima, vem o cameraman, está ao vivo na TV, e chega diante ali do Dudu e diz assim: Dudu, o que tu está achando dessa apresentação? Esse homem é habilidoso ou não é? Meu Deus, eu nunca vi algo assim, alguém passar para lá e para cá, e com o vento também, e com o carrinho de mão também, e agora com 2 sacos de cimento também. E ele pergunta assim: tu confia que ele é habilidoso? Eu confio. Tu crê que ele consegue atravessar até mesmo com uma pessoa em cima do carrinho de mão entre esses 2 prédios? Olha, eu acho que ele consegue. Então, se tu confia e crê que ele consegue, tu pesa menos do que 2 sacos de cimento? Casualmente eu peso menos. Então, já que tu confia e acredita nele, e ele tem essa habilidade, vamos subir lá, e tu passa em cima do carrinho de mão entre um pé e outro. E agora, gente? Você confia ou não confia? Uma coisa é confiar que Deus fez com Abraão. Outra coisa é confiar que Pedro andou sobre as águas. Outra coisa é confiar que Moisés enfrentou o faraó de peito aberto. Mas e quando é comigo? E é confiança, não é confiar na história, é confiar na prática. E é isso que o Senhor precisa para agir na tua vida. Você tem confiado em Deus ou não tem confiado em Deus? Você sentaria nesse carrinho de mão lá em cima, com um monte de riscos? Confiar em Deus é assumir riscos. Confiar em Deus é desafiar tradições. Confiar em Deus muitas vezes é sair daquilo que os nossos olhos estão vendo e crer no sobrenatural. Qualquer coisa, se eu estou vindo na igreja, qualquer coisa que eu quiser fazer, Deus vai estar fazendo na minha vida? Não. Eu tenho que andar nos seus caminhos. Eu tenho que andar sob a sua palavra. E foi assim, foi exatamente assim, que Abraão saiu de uma terra conhecida para ir para uma terra desconhecida e viver o propósito de Deus. Foi exatamente assim que o mesmo Abraão levou o seu filho e amarrou ele em cima de um altar para sacrificá-lo ao Senhor, porque ele sabia que ou Deus diria que não, ou Deus ressuscitaria o seu filho.
Foi exatamente assim que Daniel entrou na cova dos leões, com toda a confiança. Foi assim mesmo que Pedro andou por sobre as águas. Foi exatamente nessa confiança que Jesus pôde resistir cada tentação no deserto e viver tudo o que viveu para nos dar a verdadeira vida. O grande desafio da vida cristã não é acreditar que Deus existe, é confiar nele na prática dos teus desafios. É entregar aquilo que você está segurando a ele e permitir que ele conduza a situação. Assim nós ativamos o agir de Deus. Por último, quando entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, nós ativamos o seu agir. Quando nós nos desprendemos, entregando o nosso caminho ao Senhor, as nossas emoções ao Senhor, a nossa família ao Senhor, entregando as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas finanças, a nossa sexualidade, os nossos planos de futuro. Senhor, seja Senhor da minha vida. Como é que tem que ser agora? Me ensina aí. Eu quero entregar para Ti. Agora eu vou confiar. Mas tem gente que está me criticando. Mas as coisas não mudaram ainda. Eu achava que em 48 horas os meus 30 e tantos anos de vida iam mudar. Mas como é que Deus não fez ainda? Eu preciso confiar. Confiar e confiar e confiar. E se eu começar a não crer, o que eu preciso fazer? Conhecer mais a Deus e saber que Ele é o mais confiável que existe na minha vida. É mais confiável que eu mesmo. É mais confiável que o melhor amigo. O nosso Deus é a pessoa que nós mais podemos confiar. E aí quando nós entendemos isso, começa o agir de Deus. E eu quero terminar te convidando a abrir o próximo versículo de Salmos 37. Salmos 37, 6. Versículo 5 dizia assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Aí agora, o que Deus vai fazer na minha vida? Trazer o marido da minha vizinha em 3 dias? Não. O que Deus vai fazer na minha vida? Matar os meus inimigos envenenados? Não. Existem coisas que Deus faz, existem coisas que Deus não faz. E aí no versículo 6 diz assim: Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. É isso que Deus fará. E o que significa isso nessa linguagem poética dos Salmos? Que Deus, Ele jamais agirá contra os seus próprios princípios. E Deus jamais agirá de forma a nos causar mal. Então nós precisamos entender que a ação de Deus, ela ocorre de 2 grandes formas. Primeiro, fará a sua justiça brilhar como a alvorada. Deixará claro como a alvorada, como o nascer do sol, que você é justo. Está complexa essa coisa, é porque Salmos é uma linguagem poética. Então a palavra de Deus está dizendo que Deus vai fazer nascer os frutos da tua busca a Ele. Os frutos de você decidir viver em santidade. Os frutos de você decidir viver em retidão. Você estava mergulhado em trevas, você estava mergulhado em práticas que te afastavam de Deus. Você começa a purificar a tua vida, começa a purificar os teus pensamentos, as tuas intenções, as tuas ações. Começa a viver em retidão como um justo. Um justo, que a Bíblia fala, é alguém que está querendo viver em retidão, viver junto com Deus, viver uma vida de santidade. Agora você não precisa forçar nada. Quem vai fazer os frutos aparecerem na tua vida dessa tua busca é Deus. Esse é o agir de Deus. Ele vai começar a fazer raiar os frutos da tua retidão, da tua santidade, da tua busca a Ele. Você só precisa entregar o teu caminho e confiar. O Senhor vai gerar os frutos. O Senhor vai liberar novos tempos. O Senhor vai iluminar aquilo que estava escuro. O Senhor vai restaurar aquilo que estava machucado. O Senhor vai trazer oportunidades e abrir portas aonde não tinha. O Senhor vai produzir frutos da tua justiça. E em segundo lugar diz assim: e como o sol do meio-dia que você é inocente. Coloca lá para mim de novo, Salmo 37, 6. E a sua causa como o sol do meio-dia. O que isso significa agora? O sol do meio-dia é a maior luz de todas. O sol a pino. A maior luz de todas de Deus sobre as nossas vidas é para impedir, bloquear, destruir, retroceder
toda a ação das trevas no nosso viver. Por que você precisa ser inocente? Porque enquanto o diabo tiver motivos para poder nos atacar, ele vai nos atacar. Enquanto ele tiver brechas na nossa vida, coisas que nós não entregamos ainda, coisas que nós estamos escolhendo não viver uma vida com Deus, ele vai ter proveito sobre nós. Agora, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, os frutos da nossa decisão de viver uma vida reta começam a surgir, e a luz de Deus raia nas nossas vidas, expulsando todas as trevas. Porque agora nós não temos mais do que ser acusados. Nós fomos perdoados. Nós somos inculpáveis. A culpa foi removida. O Senhor Jesus levou sobre ele o castigo que hoje nos traz a paz. Então o agir de Deus é muito simples. Ele tira tudo que é ruim e faz frutificar toda a nossa busca com ele. E aí como que isso vai resultar? Depende do que você tem plantado. Depende do teu contexto de hoje. Depende de quais têm sido os teus sonhos. Depende de como você tem gerado as coisas em oração. Cada um de nós vai crescendo frutos de acordo com a nossa realidade, de acordo com a nossa fé. E o Senhor, ele promete: mas como a luz do meio-dia, as trevas vão se dissipar. E só das trevas se dissipar, a maioria dos nossos problemas já se resolve. Só das trevas se dissiparem, a nossa vida já dá um up extraordinário. Além disso, o Senhor promete que aquilo que você está plantando vai gerar frutos na tua vida. Está comigo ou não? Faz sentido na tua vida? Ele vai trazer à evidência os frutos de sua busca por retidão e santidade, que você é justo. E vai desfazer as obras das trevas em sua realidade. Vai trazer uma inocência espiritual, uma remoção da culpa. Vai trazer o perdão sobre nós, que tira o direito das trevas de nos causar dano. Você deseja que Deus participe da sua realidade, agindo ativamente e constantemente? Desprenda-se daquilo que você controla, daquilo que você não deixa a palavra de Deus chegar perto. Esteja sensível às mudanças de direção, às correções de rota. Esteja aberto a novas possibilidades. Segundo lugar, confie plenamente no Senhor. Busque conhecer cada vez mais a Deus por meio da sua palavra, por meio do seu espírito, na tua vida de oração, na relação com irmãos em Cristo que conhecem o Senhor, gerando confiabilidade e uma obediência irrestrita à palavra de Deus. Busque uma vida reta pelo poder do Espírito Santo, e o agir de Deus fará frutificar a sua busca e removerá todo o direito das trevas de causar prejuízo na tua vida. Nós estamos aqui porque queremos que Deus faça parte da nossa realidade. Agora é a tua vez. Quando sair daqui, quando vierem outros pensamentos, quando vier a opção de você ter uma discussão já no carro indo para casa, quando vier a opção do que você vai deixar entrar na tua televisão, quando vierem os assuntos que te cercam amanhã, quando vierem os princípios que vão reger o teu caminho, o teu trabalho, o teu caminhar, a tua linguagem, as tuas decisões, em todas as áreas da tua vida, entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá.